Olá! Nesse vídeo você vai aprender sobre a aplicação do método de monitoramento no processo de planejamento e gestão. A partir do momento que determinado projeto recebe verba pública para sua realização, após sua aprovação, tem início o processo de execução do mesmo, e em seguida o processo de monitoramento é iniciado pelo órgão concedente. Com o objetivo de minimizar possíveis problemas, o gestor público instituiu uma das ferramentas de formatação de projetos, que é o Sistema de Monitoria e Avaliação de Programa. Segundo a orientação do Ministério do Turismo, através do Plano Nacional de Turismo, PNT 2010-2016, os projetos apresentados deverão estar de acordo com a metodologia para desenvolver a ação municipal para a regionalização do turismo. Vamos relembrar a formatação de projetos? Veja o quadro 1. Metodologia de formato básico de projetos para a regionalização do turismo. O último item, módulo operacional 9, Sistema de Monitoria e Avaliação do Programa, é a etapa que diz respeito ao monitoramento e avaliação do processo, nosso tema de estudos nesta unidade. O Sistema de Monitoria e Avaliação é um sistema integrado de informações usado no processo decisório de controle, a partir da avaliação de desempenho de resultados, de benefícios e impactos entre o planejado e o executado em um determinado período. O Sistema de Monitoria e Avaliação, MIA, é a base de toda a documentação oficial do programa-projeto. Base esta que vai fornecer os subsídios para a tomada de decisões voltadas ao controle das ações. De acordo com a Portaria 112/2013, o plano de trabalho deverá conter as metas e etapas detalhadas, e somente será aprovado se apresentar correlação entre as etapas de execução física e o cronograma de desembolso, de maneira a coibir liberações excessivas ou insuficientes de recursos. A celebração de convênios, solicitação de recursos, liberação de verbas pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho, proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, o formato está especificado no quadro 2, cujo item 5.1, etapas ou fases de execução, etapas, resultados esperados, indicadores e monitoramento, é o nosso objeto de estudo. O item 5 sinaliza para metas a serem atingidas que devem constar no plano de trabalho previamente apresentado. A Portaria Interministerial número 127/2008, nos artigos 50, 55, capítulo 5, aborda sobre o acompanhamento e a fiscalização dos convênios federais e contratos de repasse. Saiba mais na leitura obrigatória desta unidade. É importante ressaltar alguns itens, a saber, na fase de execução é que normalmente ocorrem as ações de fiscalização dos órgãos federais de controle, embora estas também sejam realizadas após o término da vigência do convênio. As conclusões das fiscalizações servem de respaldo à avaliação das respectivas prestações de contas. O ordenador de despesas do órgão ou entidade concedente poderá delegar competência para acompanhamento da execução do convênio a dirigentes de órgãos ou entidades pertencentes à administração federal que se situem próximos ao local da aplicação dos recursos. É importante ressaltar que não se admite a alteração do objeto pactuado por meio do termo aditivo. O termo aditivo é conceituado como instrumento que tem por objetivo a modificação de metas ou etapas do plano de trabalho do convênio já celebrado, sendo vedada a alteração do objeto aprovado. O que fazer no caso de haver alterações e ou modificações das metas e ou etapas do plano de trabalho previamente aprovado do convênio? São situações frequentes que podem levar à modificação e ou alteração do plano de trabalho. O conveniente se dá conta, ao receber os recursos, que o plano de trabalho previsto não poderá ser executado de acordo com os termos do convênio. O gestor poderá perceber a necessidade de utilizar os recursos de maneira diferente daquela prevista no instrumento de convênio. O que fazer? A providência que o gestor deve adotar consiste na renegociação prévia dos termos do convênio, abordando e refazendo os pontos que não poderão ser honrados. Em situações como essa, para permitir o cumprimento do objeto, é que se adota
A readequação do plano de trabalho mediante a elaboração do termo aditivo. Em hipótese alguma, o gestor pode utilizar os recursos para despesas que não estejam rigorosamente especificadas no plano de trabalho sem antes submeter sua solicitação de readequação desse plano de trabalho. Nota importante: a utilização de recursos em desacordo com as cláusulas de convênio é considerada falha de natureza grave e normalmente conduz ao julgamento pela irregularidade das contas apresentadas e à inclusão do nome do responsável no cadastro de contas irregulares do Tribunal de Contas da União. Podemos afirmar que o acompanhamento do gestor público durante todo o processo é fundamental para a eficácia e sucesso do projeto em questão. O gestor público deve sempre ter em mente a necessidade da elaboração do checklist de cada uma das etapas do processo. O gestor deve ter plena consciência que a utilização dos recursos em desacordo com as cláusulas do convênio é falha muito grave, podendo ocasionar prejuízos irreversíveis a todo o processo. Conclusão: todas as etapas de um projeto de turismo são igualmente importantes e fundamentais para a eficácia de todo o processo. Nesse vídeo você aprendeu sobre o processo de monitoramento, a metodologia para formatar projetos turísticos, a importância da participação do gestor público no processo de monitoramento. Até a próxima!